Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, se você puder, com carinho. Se você não cumprimentou com a paz do Senhor, dá a paz do Senhor. Fala assim: está faltando ainda alguma coisa? Né? Quando nós nos avaliamos, está faltando tanta coisa, né, que a gente precisa melhorar todo dia, né? Fala assim, se está faltando, fala assim: a palavra de Deus, ela tem aquilo que você precisa. A palavra de Deus tem aquilo que nós precisamos nessa noite. Meus irmãos, quantos aqui trazem um pedido de oração? Vamos orar nessa noite. Inclina a tua cabeça. Vamos colocar nas mãos do Senhor as nossas causas, a nossa semana. O Senhor sabe como você passou a tua semana. O Senhor sabe aquilo que você tem atravessado quando ninguém está vendo. O Senhor sabe as lágrimas que você derrama no teu travesseiro. O Senhor conhece as tuas lutas, as tuas provações. O Senhor sabe e atravessou contigo essa semana, e na verdade nós só estamos aqui porque Ele esteve conosco no decorrer dessa semana. Coloca agora na mão dEle e peça o Senhor para que Ele venha continuar cuidando, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Eliel vai estar orando ao Senhor. Ore conosco. Santo Deus e amado Pai, em Tua presença nós estamos, entregamos, ó Deus, o nosso coração em Teu altar, entregamos a nossa mente em Teu altar. Fala conosco, Deus amado, e nós, como terra fértil, ó Deus amado, queremos receber a semente da Tua palavra e produzir segundo o Teu propósito, o Teu querer. Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, nos sustenta a cada dia, Senhor amado, em meio às provações, mas Deus, antes de tudo, nos prepara, Pai Santo, porque, Senhor amado, o Senhor nos disse que nós teríamos tribulações, mas o Senhor também nos disse que o Senhor seria o nosso refúgio. O Senhor também nos disse, Pai amado, que o Senhor seria o nosso descanso, para que tivéssemos paz em Ti. Por isso, ó Deus amado, nos ensina segundo a Tua palavra, para que nós venhamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos assentar em nome de Jesus. Pedi para colocar para nós aqui já a lição, né? O cristão e a provação. Vamos aqui recapitular um pouquinho da aula passada, finalzinho da aula, para nós adentrarmos aqui no dia de hoje. Mais uma, cristão e a provação. Mais uma para frente. Isso, aí. Meus irmãos, nós colocamos aqui alguma coisa acerca de provação. O texto que nós lemos aqui em Tiago, o apóstolo Tiago aqui está nos apresentando uma teologia madura acerca do sofrimento. Por quê? É um erro muito comum nós ensinarmos um evangelho onde tudo é vitória imediata. O que isso produz? Produz cristãos frágeis. Nós percebemos que as árvores que lançam suas raízes mais profundas, na verdade, são árvores que são plantadas em uma terra que não é muito boa, porque ela precisa lançar as suas raízes mais profundas para poder alcançar água. Se nós formos plantados apenas numa terra boa, o que vai acontecer? A nossa raiz, mesmo sendo superficial, ela vai alcançar água, ela vai ter facilidade para encontrar os nutrientes e vai ter facilidade de se fixar. Geralmente as grandes árvores que lançam as suas raízes mais profundamente, elas lançam até encontrar água, e também lançam até encontrar alguma coisa que possa lhe dar resistência. São justamente árvores que são plantadas em uma terra árida, em uma terra em que não ofereça todos os tipos de facilidade na sua superfície. Aí nós vemos hoje cristãos que têm crescido num terreno das dificuldades, das lutas, das batalhas. Basta nós vermos hoje o que está acontecendo na África. Recentemente agora o Jonathan Carlos pregou num congresso da igreja de Madureira, em Angola, se não falha a memória, e eu tive com ele rapidamente, ele me contando a alegria, né, dos cristãos ali na Angola, com muita dificuldade, as dificuldades que eles atravessam lá, mas eles dançam, cantam, se alegram com tudo que eles atravessam. Por quê? Geralmente são pessoas que foram plantadas em terras difíceis, e têm as suas raízes profundas, não está na superfície. Então as provações, nós precisamos ter uma teologia madura acerca disso. Nós vamos ler um livro na Bíblia chamado Livro de Jó, nós citamos ele aqui semana passada, que para mim é um compêndio acerca do sofrimento, porque nós vemos ali um homem justo, no capítulo 1, que procura, com aquilo que ele conhece acerca de Deus, fazer tudo o que estava nas suas mãos para poder agradar a Deus através das suas ações,
através das suas atitudes. Inclusive, quando nós lemos o livro de Jó, o questionamento de Jó foi justamente esse: como poderia alguém ser justo como ele e estar atravessando os reveses que o acometeram no decorrer da sua caminhada? O livro de Jó é um compêndio acerca do sofrimento, porque no meio do sofrimento nós vemos pessoas que se levantam para tentar explicar aquilo que nós estamos atravessando. Os especialistas de sofrimento alheio, aqueles que não calçam os nossos sapatos, aqueles que não trilham os caminhos que nós trilhamos, mas eles se colocam na condição de especular, ou quem sabe de explicar a razão daquilo que nós estamos atravessando. Todos eles apenas riscaram a superfície, porque na verdade só tem um que pode falar acerca e com propriedade acerca do sofrimento, que é Cristo, o próprio Deus que se fez homem e atravessou os sofrimentos por nós, pela nossa vida. Mas Jó termina no capítulo 42 entendendo um pouquinho acerca da teologia do sofrimento, daquilo que ele estava atravessando. Se Jó pudesse parafrasear tudo aquilo que ele atravessou, quem sabe ele explicaria da seguinte forma: hoje eu entendo que o sofrimento produziu muitos efeitos benéficos na minha vida. Nós percebemos o apóstolo Paulo. Para mim, o apóstolo Paulo é um PhD em sofrimento, porque foi alguém que entendeu os benefícios do sofrimento. Ele chega a dizer: eu sinto prazer nos sofrimentos. Não tem ninguém que vai falar que vai sentir prazer em sofrer se ele não entender os benefícios do sofrimento, daquilo que ele atravessou. E ele chega a dizer que os sofrimentos que ele atravessou, na verdade, todos eles contribuíram para o bem do propósito que Deus tinha na vida dele. E ele fala que existe uma diferença do justo e daquele que não é justo. O justo só sofre quando está debaixo de um propósito de Deus, e quando nós entendemos esse propósito, fica mais fácil nós atravessarmos as lutas dessa vida. Então o ensino bíblico aqui, acerca das provações, deve ser para preparar a igreja para entender pelo menos duas coisas. A primeira, que a fé não elimina sofrimento. A fé, ela te dá forças, ela te dá argumentos, ela te dá raízes para você atravessar o sofrimento. Esses dias eu escutei uma frase de um filósofo que se diz ateu, dizendo que a filosofia não oferecia lenços, mas a teologia sim. Ele estava dizendo que por mais que ele dissesse pela sua filosofia que não acreditava a Deus, no momento do sofrimento a filosofia não oferecia o que a teologia ofereceria. Eu estava lendo esses dias acerca de Voltaire, um dos pensadores ali, iluministas, quando ele disse que com 100 anos o cristianismo seria totalmente extinto. E 50 anos se passaram, ele já tinha morrido, e a casa na qual ele morava se tornou justamente a Sociedade Bíblica de Genebra, aonde várias Bíblias foram produzidas para poder alcançar pessoas em todo o mundo. E já se passaram aí pelo menos mais 500 anos ou 600 anos e a igreja continua de pé, porque a igreja está fundada sobre a palavra de Deus. Então provação e sofrimento é inerente. A fé não vai eliminar. A fé não é um certificado de isenção de sofrimentos. Até as famílias que Jesus ama passam por sofrimento. A Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria eram uma família que Jesus amava, mas isso não os isentou de passar os momentos difíceis da sua vida. Mas Jesus mostrou para eles que até no meio do sofrimento e no aparente demora e descaso de Jesus, Jesus sempre chega na hora certa, e quando ele chega, irmãos, ele chega para revelar aquilo que estava oculto. Então o ensino bíblico aqui prepara a igreja para entender que a fé não elimina o sofrimento e que a fé dá sentido ao sofrimento. Provação. Alguém escreveu acerca do diamante, eu sei que você já deve ter lido isso alguma vez. O diamante, para ser produzido, a mesma matéria que é o carvão, é a mesma matéria do diamante, carbono. Qual é a diferença? Tempo e pressão. É a única diferença. Quanto mais pressão e tempo, é forjado do mesmo carbono, ao invés de um carvão, um diamante. Nós aprendemos que a vida cristã, irmãos, nós passaremos por pressões, nós passaremos por provações,
Mas são essas pressões que têm produzido em nós o que Deus tem reservado para a nossa vida. E quem quer chegar naquilo que Deus reservou para ele, tem que aprender que ele não vai poder fugir a vida toda do propósito. Não vai poder fugir a vida toda das dificuldades, das pressões, dos desafios, dos problemas. Porque quando ele foge disso, ele está fugindo do processo que Deus estabeleceu para que ele se tornasse daquilo que Deus determinou que ele fosse. Quanta gente aceitando apenas um prato de lentilhas para poder ter um alívio imediato e fugir de coisas difíceis, fugir de desafios, fugir por vezes de situações que precisavam ser vencidas para que ele pudesse desfrutar o que Deus tem para ele. Às vezes situações que doem, às vezes situações que machucam, às vezes situações que exigem coragem da nossa vida, mas nós nunca alcançaremos a maturidade da fé se nós fugirmos dos problemas, fugirmos das dificuldades. Tem muita gente que gosta de fazer a negação da realidade, né? Você pergunta para ele, como é que você está? Não, está tudo bem comigo, né? Aí tu sabe da situação. Como é que você está? A pessoa está enferma, passando por um tratamento. Não, não tem enfermidade, né? Eu não tenho enfermidade nenhuma. A pessoa pode falar assim, eu estou passando por um momento de enfermidade, ela não é minha, a doença não é minha, mas eu estou passando sim, estou sofrendo, estou sentindo dor, mas eu estou sofrendo e acreditando que Deus pode mudar o quadro, pode mudar a história, pode me curar, pode transformar essa situação. Mas a negação da realidade, irmãos, não é um caminho para a maturidade. A maturidade não nega a realidade está aqui, mas nós cremos que se Deus permitiu nós passarmos, ainda que por um espaço de tempo, tem um propósito de Deus. A fé nos faz passar pelas realidades duras da vida com otimismo, sem perder a doçura, sem perder a graça. Às vezes eu vejo pessoas na igreja, irmãos, que tinham tudo para serem pessoas amargas, difíceis, depressivas, mas estão aqui na igreja louvando a Deus. Sabe por quê? A sua fé, a sua confiança está no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. A fé dá sentido ao sofrimento. Aí o texto sagrado nos fala que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos, porque os heróis da fé que vieram antes de nós também sofreram, os profetas, os apóstolos. Então, se eu estou sofrendo e passando por um momento de sofrimento, eu não estou aqui fazendo apologia a uma vida sofrida, uma defesa, né, de que para ser crente só tem que viver sofrendo, mas os momentos de sofrimento fazem parte do propósito de Deus. A provação faz parte do propósito de Deus. Tem uma diferença de tentação para provação. A Bíblia diz que Deus não tenta e de ninguém é tentado. O que isso quer dizer? Deus não nos induz ao erro. Deus nos prova naquilo que nós somos mais fortes, para trabalhar áreas vulneráveis da nossa vida. O diabo nos tenta naquilo que nós somos mais frágeis, mais fracos, porque a tentação é uma indução ao mal. A expectativa de Deus com a aprovação é te aprovar. A expectativa do diabo ao te tentar é te destruir, é te derrubar, é ver você lá embaixo. Deus não tem essa expectativa. A expectativa de Deus é que você passe por isso. E eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: deserto na vida de crente não é morada, é passagem. Toda aprovação tem início, tem meio, mas tem final. Essa batalha que você está atravessando vai passar e você vai chegar do outro lado mais forte, mais preparado, mais maduro, e entendendo mais quem é Deus. Deus se revela no meio da aprovação, Deus se revela no meio do sofrimento, Deus se revela. Então nós percebemos aqui isso, o cristão e as provações. Passa um para mim aí que parou de passar aqui, acho que trava um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Vamos lá. O cristão e as provações, a função redentiva da provação. Eu não vou me prender muito aqui, né? A palavra usada para provação, peirasmos, pode significar provação e teste espiritual. Alguém pode dizer assim: o Senhor está te provando para Ele ver até onde você vai com Ele, né? Mas será que Deus não sabe de tudo? Então qual é o propósito da provação? Será que é Deus te conhecer um pouco melhor? Ou é você conhecer a você um pouco melhor? Ou se conhecer um pouco melhor? Deus sabe de tudo. Ele quer que você se conheça, você cresça.
você se encontre, você entenda que você pode mais do que isso. Tinha um amigo lá em Honório Gugel que ele fazia o treinamento dos fuzileiros navais, e ele era oficial dos fuzileiros, e ele falava sempre o seguinte, que fuzileiro quando cai cansado, pastor Edgar lembra bem dele, ainda rasteja 5 quilômetros. O que isso quer dizer na nossa vida espiritual? Crente quando diz que não está aguentando, ele pode sempre mais um pouquinho. Deus quer alargar os nossos limites de suportar as adversidades. Senhor, não estou aguentando mais. Se gritou é porque está aguentando, está gritando, está chorando. Quando você chega no campo de batalha e você vê alguém que está gritando, está chorando, e tem muita gente para ser atendida ao mesmo tempo, essa pessoa que está gritando, está chorando, vai ser a última a ser atendida, porque ainda está conseguindo gritar, ainda está conseguindo chorar, o pulmão está bom, o coração está bom, está em consciência porque está gritando. Geralmente vai ser atendido aquele que não está aguentando mais gritar, já está parado, né? Esses vão ser atendidos primeiro. Quando o crente grita, é porque ele suporta mais um pouco. Deus quer alargar os nossos limites e te mostrar que você aguenta, porque você não é feito de matéria dessa terra, você é feito também daquilo que Deus enviou do céu sobre a nossa vida. Às vezes nós temos que entender de que material nós somos feitos. Provação aqui é também um teste espiritual. Deus não tenta para o mal, mas permite provações para testar a nossa fé. Por quê? A produção da perseverança, a fé testada produz hipomone, que significa resistência espiritual, constância sob pressão. Alguém pode ler para mim? Hebreus capítulo 5, verso 12 ao 14, por favor. Olha o que diz o texto aqui. Hebreus capítulo 5, do verso 12 ao 14, vou pedir os irmãos para poder fazer essa leitura de 3 versículos da palavra de Deus. Preste atenção. Hebreus capítulo 5, verso 12 ao 14. Deixa bem preparado aí para ser rapidinho. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Dá para colocar para nós aqui? Obrigado, Eliel. Muito obrigado. Coloca para nós, por favor, Hebreus capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Eu queria que todos prestassem atenção, que é um texto muito especial da parte de Deus. Olha o que diz o texto aqui. Foi lido aqui pelo presbítero Eliel, verso 12, 13 e 14. Porque devendo já ser mestres, o texto aqui está falando de uma fé madura, e é justamente a fé madura é aquela que cresce, é aquela que não para no básico, é aquela que não se conforma apenas com água nos tornozelos. A fé madura é aquela que cresce, se desenvolve, tem prazer em se aprofundar, tem prazer em continuar. Por isso que o texto está dizendo, vocês já deviam ser mestres, não deveriam ter se conformado apenas com o básico, com as coisas superficiais. O que Deus tem para vocês é muito mais. Uma fé madura é aquela que tem o desejo de crescer. A segunda coisa que o texto nos fala ali é que uma fé madura, ela suporta alimento sólido. O texto fala o seguinte: ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Está falando de uma fé imatura, de gente, irmãos, que não aguenta verdades difíceis, que não aguenta correção, que não aguenta um feedback verdadeiro acerca dele. Está acostumado, sabe o que é imaturo? Só gosta de elogio, só gosta de tapinha nas costas, não suporta e não aguenta uma correção. Olha o que diz o verso 13, fala de crescimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, não aguenta. Se der, tirar o mingau dele e der uma comida mais forte, desvia. Se der uma palavra mais dura para ele, sai da igreja. Se der um feedback verdadeiro para ele, muitas vezes sabe o que faz? Vai embora.
Não suporta, é menino, não amadureceu. E isso nada tem a ver com o tempo de igreja. Tem gente que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, mas não se permitiu crescer. A sua fé não amadureceu, porque fugiu do processo. Fugiu quando era para confrontar, quando era para vencer, quando era para superar. A fé madura, irmãos, o texto no verso 14, olha que diz, é uma fé que discerne todas as coisas, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. O texto aqui, perfeição, é teleiós, é para os maduros. Coisa sólida, mocotó, não é para qualquer um não. Tem gente que se comer mocotó, irmão, não aguenta. Mocotó, tutano, pau de quina na canela, palavras difíceis, correção, não é para qualquer um. Tem gente que não aguenta, não suporta. Tem muita gente melindrosa no nosso meio, já devia ser mestre, já devia estar ensinando outros irmãos, e às vezes você tem que tratar, parece que você está tratando, sabe, pegando um cristal. Respeito é uma coisa, agora você paparicar alguém por conta de uma situação dessa pessoa, qualquer coisa está de bico, qualquer coisa está virando a cara, qualquer coisa fala que vai embora. Eu me recordo aqui, eu posso falar porque já tem tantos anos, né? Eu me recordo de um caso aqui, logo lá no início na igrejinha, e experiência pastoral tem que ser compartilhada. Eu me recordo que tinha uma pessoa que ele tinha o costume de, quando alguma coisa na igreja não agradava a ele ia lá no gabinete, ia fazer reclamação. E às vezes por coisa boba. Um exemplo, alguém sentou no lugar que eu sento todo domingo, né? Pastor, aí irmãos, no início, sabe como é que é? Aí eu falei, irmão, né, é por aí e tal, vamos ver. Aí ia lá, tentava resolver a situação. Não, hoje o louvor que cantaram não é do meu agrado. Estou dando exemplos aqui, né? Coisa dessa natureza. Aí passou um tempo, eu falei assim, eu estou cuidando, pastoreando, ou eu estou paparicando? Será que eu estou, de alguma maneira, colaborando para o não crescimento dessa pessoa? Teve um dia, irmãos, e eu aprendi desde cedo que quando Deus quer tratar umas coisas na igreja, Ele escolhe aquele dia que você está, sabe? Ele fala assim, hoje eu vou resolver uns negócios aqui na igreja. Às vezes o sentimento está no coração do pastor, é o sentimento de Deus com relação àquela situação. Deus já não estava aguentando mais, e eu também não. Eu confesso que eu cheguei de uma reunião na sede, o dia inteiro na sede. Irmãos, todo mundo aqui tem suas lutas. Se eu for enumerar as minhas aqui, a gente vai ficar contando um luta do outro aqui, a gente vai ficar por aqui. Não, eu sofro mais. Não, quem sofre mais sou eu. Não, eu tenho mais dor que você. Não, eu tomo mais. Aí a gente vai ficar aqui a noite toda. Todo mundo sofre um pouco. Aquele dia eu estava cansado. Eu estava me preparando para pregar, tentando juntar os pensamentos de quem chegou 8 da manhã na sede, já era 6 da noite, tentando juntar uns caquinhos dos pensamentos para pregar no domingo. Essa pessoa entrou antes de, aquilo que eu aconselho sempre os irmãos, estou falando para a igreja que eu pastoreio, irmãos, evita segurar o pastor para tratar problema quando ele chega na igreja. Deixa o pastor chegar, orar. Se for problema difícil, leva um cafezinho para ele, uma água. Por quê? Você não sabe de onde o pastor veio, de onde a liderança veio. Eu também não sei a luta que os irmãos atravessaram. Deixa o pastor passar. E nesse dia, irmãos, ele chegou lá para poder trazer um problema que era desse tamanho. Eu pensando na quantidade de problema que eu tinha para resolver da igreja. Quando ele falou, eu me levantei e falei assim, irmão, então tu vai embora hoje. Chamei o secretário e falei assim, secretário, pode redigir a carta para onde ele quiser ir, porque a partir de hoje, ele já falou umas 30 vezes que está indo embora por causa de situações. Hoje é o dia dele ir embora e sair para poder pregar. Falei mais nada. No final do culto, quem estava me esperando lá? Sentadinho. Não, pastor, não é bem assim, né? Falei, irmão, quem aguenta um negócio desse? Nunca mais essa pessoa falou isso. Nunca mais. Cresceu. Tem uma hora que a gente tem que crescer. Tem hora que a gente tem que superar essas coisas, irmãos. Discernir, o texto ali é bem claro, fala assim, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O maduro consegue discernir, julgar corretamente, saber o momento certo, saber a hora de falar, a hora de calar. E às vezes quando Deus quer fazer coisa grande na nossa vida, são os momentos que nós precisamos ficar mais calados do que nunca. Às vezes você vê uma pessoa em si mesmado, meio calado, às vezes é Deus que está querendo fazer alguma coisa grande através dele. Quer ver um exemplo disso na Bíblia Sagrada? O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias.
Depois de Malaquias houve um silêncio profético de 400 anos, que foi quebrado justamente com o clímax das eras. Gálatas 4,4 diz que na plenitude dos tempos nasceu Jesus. O silêncio profético só foi quebrado com o anúncio do nascimento de Jesus. O maior acontecimento de todos os tempos, o clímax, o ponto mais alto da revelação de Deus, foi precedido por 400 anos de silêncio de Deus. Às vezes, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está preparando algo grande que vai acontecer na tua vida. Se prepara! Deus não falou, Deus não usou o vaso, Deus não usou o pastor, Deus não usou o irmão, Deus não usou a irmã. É Deus preparando o melhor e o maior momento da tua vida. Se você está preparado para isso, levante as tuas mãos e receba da parte de Deus provação. Vamos voltar para os slides aqui. A fé madura, irmãos, é isso. Nós aprendemos que ela cresce, que ela suporta alimento sólido, que ela discerne todas as coisas. Pode caminhar aí, acho que foi aí que nós paramos, né? Isso, aqui, né? Foi aqui? Foi. Produção da perseverança. Então ela produz resistência espiritual e constância. Essa virtude era altamente valorizada na espiritualidade apostólica. Nós lemos esse texto aqui semana passada, não vamos ler hoje. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5. Qual o propósito da maturidade espiritual? Tiago afirma que o resultado é tornar o cristão, primeiro, perfeito; segundo, íntegro; terceiro, sem falta. E é claro que isso não significa perfeição absoluta, mas maturidade espiritual completa. Alguém maduro, inteiro, alguém que realmente se permitiu ser tratado por Deus no decorrer da sua trajetória cristã. Não ficou aqui apenas como mero participante, mas entendeu que é o Evangelho, se permitiu ser tratado por Deus para atingir a plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele, porque na verdade às vezes tem coisas que estão nas mãos de Deus, só esperando você crescer, porque Deus não vai entregar nada grande para quem não tem maturidade, para quem é menino. Deus só está esperando a gente crescer, superar algumas coisas, vencer algumas adversidades que nós estamos travando às vezes conosco mesmo. Provação, o cristão e o testemunho. Vamos lá, um outro tema aqui, o texto de Mateus capítulo 5 e verso 16, hoje eu vou ser muito breve, irmãos. Fala o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse texto aí fala justamente do Sermão da Montanha, que é o código de ética mais perfeito de todo mundo. Nós falamos aqui algumas semanas atrás, acho que ano passado, e tratamos acerca do Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus fala que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo, dois elementos de transformação do ambiente. Ele fala que é impossível um cristão estar em um ambiente sem que ele venha de alguma maneira interferir, transformar este ambiente. Quando você coloca sal sobre qualquer coisa, você vai alterar o sabor dessa coisa, você vai preservar essa coisa, como era usado antigamente, que não tinha geladeira, do apodrecimento, da putrefação. E nós percebemos que a mesma coisa acontece com a luz. Se nós tivermos um ambiente escuro, se você acender o menor foco de luz que você tiver, esse menor foco de luz vai transformar o ambiente. É impossível qualquer ambiente ficar o mesmo, desde que se tenha sal e luz, mas o sal e a luz pode, de alguma maneira, não exercer a sua função. Aí Jesus fala que se o sal se tornar insípido, não tiver gosto, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos gentios. E a luz não pode ser escondida debaixo de uma vasilha. A lamparina é para ser colocada no velador, tem um suporte, tem um lugar alto, tem uma missão, tem um propósito. Ou seja, o Evangelho não pode ser tratado com indiferença.
Nós não podemos negar a potencialidade que Deus colocou na nossa vida. Se tu soubesses o que Deus pode fazer através de você, você não ficaria se autolimitando, dizendo que não sabe, não pode e não consegue. Deus te chamou para ser sal e para ser luz, e você não pode ficar indiferente a esta missão. Testemunho. Assim resplandeça a vossa luz, porque o testemunho cristão é a manifestação visível de uma vida. Não, tem Jesus no coração. Jesus está aqui no meu coraçãozinho, né? Ninguém está vendo, mas ele está aqui no meu coraçãozinho. Mas, irmão, ninguém está vendo o teu coração. Ele pode estar aí. As pessoas estão vendo, sabe o quê? Tuas atitudes. Como é que você reage? Como é que você cumpre o horário no trabalho? Como é que você faz com relação às coisas que Deus coloca nas tuas mãos? Ninguém está vendo aqui dentro. Então essa manifestação visível é chamada de testemunho. E olha, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo onde a credibilidade do Evangelho, nós falamos sobre isso aqui algumas semanas atrás, tem sido colocada em xeque por causa de muitos escândalos. Infelizmente se generaliza. Infelizmente, quando alguém fala assim, fala de pastor, ele generaliza. Por quê? Alguém está querendo buscar apenas um argumento para poder justificar a sua vã maneira de viver. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo, irmãos, que o maior sermão que a igreja prega é a sua própria vida. Nós percebemos que esses escândalos religiosos prejudicam a proclamação do Evangelho. Por isso, a liderança precisa enfatizar, primeira coisa, caráter. Segunda coisa, integridade. Terceira coisa, coerência entre vida e fé. Já percebeu que nas nossas igrejas, quem recebe o nome de homem de Deus, geralmente é alguém que é muito talentoso naquilo que ele faz? Não, fulano, cicrano é homem de Deus. Não conhece a pessoa, não conhece o fruto que essa pessoa dá, não sabe como é que é a sua vida na sua comunidade de fé, não sabe como é que é a sua vida familiar, e dá um título de homem de Deus porque essa pessoa prega bem, porque essa pessoa é usada em dons espirituais. Não, cicrana é mulher de Deus, mas como é que é o testemunho desta pessoa? Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, aonde nós temos que enfatizar três coisas: caráter, integridade e coerência. Caráter, sabe o que é? É o que você é quando ninguém está vendo. Ter caráter, agir adequadamente, ser cristão, fazer as coisas certas, quando eu estou sendo observado, é a coisa mais certa do mundo. Mas quando estamos sozinhos, quando parece que não tem ninguém vendo a gente, quando nós temos a possibilidade de fazer alguma coisa que venha nos beneficiar naquele momento, e aparentemente não tem ninguém observando. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Quando eu estou em paz com a minha própria consciência. O caráter, irmãos, ele pode ser transformado por Deus. É por isso que tem gente que vem lá de fora e muitas vezes vem com várias malformações ou deformações no seu caráter, e chega aqui dentro, ele se permite ser transformado por Deus e pela palavra, e aquela pessoa que era um mau caráter lá fora, aqui dentro é uma pessoa de caráter transformado, porque caráter pode ser transformado, são características que nós podemos aprender no decorrer da nossa caminhada. Ou seja, exige uma cooperação, tem que ter um esforço da nossa parte, um desejo de melhorar, uma cooperação entre nós e o Espírito Santo. Agora, a integridade, sabe o que é? É ser inteiro, completo, é viver sem máscaras espirituais, ser íntegro. O que é aqui é lá fora, sem máscaras. Não precisa estar atuando para os outros, para alguém de alguma maneira interpretar a nossa vida como alguém que verdadeiramente é santo ou é crente. Nós somos o que somos, sem máscara, sem cera. Eu já contei aqui algumas vezes que a palavra sincero, ela vem da sua origem da expressão sem cera. Já na antiguidade, as pessoas pegavam os vasos que eram de porcelana e colocavam vasos de barro e colocavam sobre ele um banho de cera para ele ficar lustroso, brilhoso e bonito como o vaso de porcelana.
Só que esse vaso passava por um teste. Qual era o teste? Chegava esse vaso perto do fogo. Se chegar a cera perto do fogo, a cera derrete. Logo, esse vaso era um vaso falso. Agora, quando o vaso resistia o teste do fogo, esse vaso era um vaso sem cera, sincero. Nós estamos sendo provados todos os dias pelo escrutínio dos olhos de fogo de Deus. E aí, a nossa integridade, o nosso caráter, coerência, irmão, sabe o que é? É o alinhamento entre a minha fé e a minha prática. Quando eu transformo tudo que eu aprendo aqui, a minha crença, em comportamento. Porque não adianta morar dentro da igreja. Não adianta entrar em consagração, sair de monte, se o que nós ouvimos aqui não transforma a nossa vida. Escreva isso. Se a nossa teologia não transforma a nossa biografia, nós estamos no lugar errado. Se aquilo que nós aprendemos aqui não reflete no nosso cotidiano, nós estamos fazendo a coisa da maneira errada, porque tem que haver uma coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos. A minha vida precisa acompanhar a mensagem que eu prego. E isso é muito difícil, porque às vezes você vai estar pregando e vai ter pessoas da tua família te ouvindo. E eu pergunto para você, se você pregasse hoje, a tua família estivesse aqui, será que eles falariam que tem coerência naquilo que você crê e naquilo que você prega? Uma pergunta para mim também. Se você tivesse pessoas lá do teu trabalho sentadas aqui hoje, ouvindo você pregar, será que essas pessoas lá do teu trabalho falariam, existe coerência entre aquilo que ele prega e aquilo que ele vive? Será que se tivessem pessoas do teu círculo de amizade te ouvindo hoje aqui, falariam, verdadeiramente ali vai um homem e uma mulher de Deus, porque tem coerência, não destoa daquilo que ele prega e daquilo que ele vive? Será? O que nós temos que acentuar hoje é caráter, integridade e coerência. Se eu fosse você, eu escrevia isso. O caráter é formado no secreto, a integridade é provada na pressão, mas a coerência é revelada dia a dia. E eu vou repetir: caráter é formado no secreto, integridade é provada na pressão, mas a coerência é revelada no nosso cotidiano, dia a dia. Caráter, integridade e coerência. O cristão e o testemunho. Vamos lá, vou passar mais uma aqui. A natureza da luz espiritual. Jesus declara que os discípulos são luz do mundo. Ah, pastor, mas isso aí eu aprendi quando eu estava lá na escola dominical, né? Às vezes nós precisamos ser podados novamente. Nós aprendemos que a luz que nós refletimos, ela não vem de nós mesmos. Nós não temos luz própria. Nós apenas refletimos a luz de Cristo através de nós. Por quê? A luz revela muita coisa, sim ou não? Sim. Quanto mais perto você chega a qualquer coisa da luz, principalmente quando você já começa a enxergar pouco, mais aquilo fica aparente. Revela. Às vezes você olha uma folha como essa de longe, você vai falar, aquela folha é alvinha, branquinha, mas se você chegar perto e colocar luz sobre ela, você vai perceber que essa folha tem várias pintinhas, tem imperfeições, amassados que nós não vemos se não tiver luz. Quando está na penumbra ou não tem luz, irmãos, todos os gatos são pardos, como diz o ditado. Nós não vemos diferença, mas quando nós somos expostos à luz, a luz revela muita coisa. Revela a verdade, revela a justiça, revela a santidade. Por isso, quando nós estamos num culto como esse, e a luz da palavra revela uma imperfeição na nossa vida, nós temos que levantar a nossa mão e glorificar a Deus, porque nós nos aproximamos da luz que é a palavra de Deus. Irmãos, como eu gosto de ser confrontado pela palavra. Quando a imperfeição é revelada, e dá aquele sentimento momentâneo de querer se esquivar. Não, mas eu também não. Calma aí. Aí tem uns que quer justificar a exposição da luz da palavra com o erro do outro. Não, eu sou assim, mas fulano está mais tempo na igreja que eu faço assim. Aí fica mais medíocre ainda, porque você está se justificando com o erro do outro.
Ao invés de falar assim, se a luz revelou é para limpar, se a luz revelou é para melhorar, se a luz revelou é para amadurecer, se a luz revelou é porque Deus está tratando comigo, e feliz é o filho no qual Deus trata com ele, feliz é o filho que Deus corrige, porque no dia que Deus nos deixar de lado, a luz não revela mais nada. No dia que Deus nos abandonar a própria sorte, a luz não traz mais nada à tona, porque não resta outra coisa, se não sermos entregues à nossa própria concupiscência. Graças a Deus, porque existe um lugar de tratamento na igreja, a luz da palavra revela as nossas imperfeições, a começar da minha. A luz revela verdade, justiça e santidade. O cristão não gera luz, ele reflete. Existe uma dimensão ética do testemunho. O testemunho cristão não é apenas verbal, mas existencial. É só aquilo que eu falo. Pode ser uma filosofia bonita. Essa transformação de vida gerada pelo cristianismo é que impactou o Império Romano. Está ali, ó, a igreja primitiva impactou o Império Romano, primeiro, pela sua ética superior, o seu comportamento superior. Percebia-se na sociedade que eles eram diferentes, tinha uma diferença, tinha uma transformação. Pessoas que eles viram outrora de uma maneira, agora estavam vendo de outra maneira, e falavam assim, como é que pode? Como é que isso aconteceu? Existia uma ética superior. Segundo, amor comunitário. As pessoas se amavam, se ajudavam, cooperavam entre si. E nós estamos num tempo muito difícil, onde o individualismo e a falta de amor ao próximo tem quase que imperado no mundo que nós estamos vivendo, e isso que reflete na sociedade tenta invadir a igreja, e nós precisamos ir na contramão de tudo isso para poder expressar o que Cristo nos ensinou, amar uns aos outros, não apenas os mais cheirosos, não apenas aqueles que falam conosco aquilo que nós gostamos de ouvir, não apenas aqueles que, quem sabe, de nenhuma maneira nunca colocou uma cara feia para nós. O amor comunitário é aquele que está acima de tudo isso, que vê o bem-estar da comunidade. Aqui fala do serviço sacrificial, isso impactou. Quando eles perceberam que a igreja não estava somente presa dentro de quatro paredes, mas a igreja começou agora a servir a comunidade que foi plantada. Você imagina isso? Enchente no Jardim América, aí cada um de nós temos a responsabilidade. Eu me lembro que quando teve a enchente aqui há 2 anos atrás, e nós não sabíamos o que tinha acontecido, porque nós viemos de um passeio da igreja, estava com alguns irmãos, até o Aloilson Mansano, estava com a minha família, nós ficamos presos no meio do caminho, na Washington Luiz não dava para poder passar. Nós ficamos horas ali para tentar baixar um pouquinho a água, para a gente tentar chegar, e eu me lembro que quando abriu uma fresta, nós corremos o risco e ainda passamos com água quase batendo, no retrovisor. Teve uma hora que a água veio muito alta, falei, meu Deus, vou parar aqui no meio disso aqui. Conseguimos chegar em casa. Quando eu cheguei, tinha acalmado a chuva estava branda, eu cansado o dia inteiro no sítio da igreja, depois de passar horas ali sofrendo, tomei um banho e apaguei. E no outro dia que eu acordei pela manhã, e eu peguei o celular, eu comecei a ver as notícias chegando, eu falei, meu Deus do céu, comecei a falar com alguns irmãos que eu sabia que moravam em áreas mais complicadas, e peguei o carro para sair de casa. Quando eu saí de casa, eu consegui andar até a esquina ali quase que do Mercado Campeão, e quando eu olhei para o lado de lá, estava tudo inundado. Falei, meu Deus, tentei por uma rua, tentei por outra, voltei para casa, tentei ir sem o carro, e vi que estava muito perigoso, voltei para casa, comecei a fazer contato com alguns irmãos, e aí eu comecei a ver um mover de solidariedade muito grande. Falei, meu Deus, que coisa linda. Nós não conseguimos agora sair da nossa casa, mas quem está pertinho de você, do lado, quem está no alto, eu vi mais manifestação de cristianismo naquele momento do que nós temos em nossos cultos pentecostais. Eu vi o amor comunitário impactando a vida de pessoas que entenderam o amor de Cristo através de nós. Nós não podemos ser uma comunidade de fé que é uma caixinha fechada, nós precisamos expressar o amor de Cristo lá fora. É quando tem essas necessidades, essas demandas. Olha o que diz o texto aqui, coloca para nós, isso vale a pena nós lermos, Atos 2, do verso 42 a 47, isso aqui é a comunidade dos primeiros cristãos. Atos capítulo 2, verso 42
até o 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro, doutrina, palavra. Depois, na comunhão, koinonia. Terceiro, partir do pão. E nas orações, verso 43, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, vendia suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A doutrina gerou testemunho, o testemunho gerou conversões. As pessoas estão em busca de acolhimento. Nós estamos no ano do acolhimento. E nós não podemos ser uma comunidade fechada, olhar apenas para as nossas próprias necessidades. Precisamos ser cristãos prontos para acolher aqueles que têm uma necessidade, uma demanda. Vamos lá, vamos passar um pouquinho, volta para nós lá, para nós tentarmos concluir ainda hoje, né? Mais 10 ou 15 minutos. O cristão e o testemunho. Vamos lá. Missão evangelística. O nosso testemunho transcende das quatro paredes da igreja e começa agora a atingir uma dimensão de evangelização. A luz não pode ser escondida, eu já falei sobre isso aqui, ela precisa expor a sua potencialidade. O testemunho envolve proclamação do evangelho. Segundo, discipulado. Terceiro, presença cristã na sociedade. Igreja não é mosteiro. Igreja não é museu de santos. O que isso quer dizer? Nós não podemos nos recolher, nos esconder e achar que isso é santidade. Não posso participar de nada mais desse mundo. Até andar nas ruas desse bairro, eu me sinto contaminado agora, porque eu estou num nível de santidade que eu não posso. Existe um mosteiro lá no pé do Monte Sinai, lá em Israel, hoje não é território de Israel, né, é território do Egito, mas é o mosteiro de Santa Catarina, né? Esse mosteiro, as pessoas que vão servir ali, eles nunca mais saem, até os ossos deles são sepultados lá, existe um cemitério lá dentro, porque eles entendem que eles estão se separando para Deus ali, e isso é um tipo de santificação, mas a santificação é oposição ao pecado, é justamente nós estarmos nesse mundo, mas não sermos contaminados por ele, pelo contrário, influenciarmos esse mundo, é isso que é ser luz. Esse testemunho exige a presença cristã na sociedade. Quantos aqui já ouviram falar assim, né? A cristão não pode entrar em algumas áreas da sociedade. Quantos aqui já ouviram falar? O cristão não pode entrar na política. Vamos lembrar logo da política, né? Que é difícil. Entrar na política é como entrar numa carvoaria com uma roupa de linho fino, branca e não se sujar. Quase impossível, mas é provável, né? Pode acontecer. Nós tivemos políticos na Bíblia que não se contaminaram? Sim ou não? Claro que sim. E que nós não podemos? Homens como nós. Quando nós temos esse pensamento, nós estamos omitindo a luz de brilhar lá dentro. Eu gostei muito da mensagem de um homem de Deus que eu ouvi há muitos anos atrás, que ele disse: nós mandamos missionários para o mundo todo, mas nós esquecemos de mandar missionários para as casas de lei. E sabe o que está acontecendo lá hoje? É reflexo da nossa omissão. Se nós mandássemos pessoas maduras, não é gente que está sendo atraída por favor, por dinheiro, não é? Gente madura, para poder colaborar na sociedade, a presença cristã, as coisas estariam melhor. Quantos aqui já ouviram falar, né? Lugar de crente não é na polícia. Quantos aqui já ouviram falar isso, né? É difícil? É claro que é. É muito difícil, a corrupção é grande, mas se nós tivermos esse pensamento,
e deixarmos de brilhar nesses lugares, o que vai acontecer onde não tem luz? As trevas dominam. Há um controle sobre isso. Eu me recordo uma certa feita que nós acompanhamos o nosso pastor aqui na Câmara dos Vereadores, muitos anos atrás, pastor Magre, ele foi receber a medalha Pedro Ernesto, e os pastores do campo foram receber uma moção. E a cadeira que eu sentei na Câmara, naquela feita, era a cadeira de um homem, não vou citar o nome dele aqui, ele faleceu já, mas esse homem era um homem que ele tinha um envolvimento com satanismo e com grupos de extermínio. Depois foi provado isso mais tarde, ele foi preso e tal, na época ele ainda estava com mandato, e eu sentei justamente na cadeira e eu vi a plaquinha dele. Quando eu sentei, eu me senti mal, mas não foi nada espiritual, não. Nada espiritual, o que está em mim é muito mais forte do que o que está nele. Eu me senti mal, sabe por causa de quê? Eu falei assim, poxa, essa cadeira aqui podia ter outro nome aqui, de alguém que estava colaborando para o bem da sociedade, ao invés de fazer feriado para um referido padroeiro, seja de qual área que seja. Me senti mal pela omissão que nós tivemos durante muito tempo. Então, irmãos, testemunho também exige a presença cristã em vários setores da sociedade. Não é brilhar apenas dentro de casa, brilhar aqui dentro, desculpe, fácil, mamão com açúcar. Brilhar lá fora nas trevas é o nosso desafio. Brilhar onde a pressão, a corrupção, tudo concorre ao contrário. Se você der conta de fazer isso, Deus vai te honrar. Seja um testemunho vivo, você vai se destacar. Se prepara para ser perseguido. Mas você pode ser a referência que muita gente está buscando para sair daquela situação. Ser luz significa presença transformadora. Nós podemos... A igreja não foi chamada para se esconder. Cristãos devem influenciar. Educação. Vamos conhecer um pouquinho sobre o marxismo cultural, irmãos. Gramsci falou que eles não deveriam mais estabelecer o comunismo, o marxismo, através da força, tomar os quartéis, mas tomar as escolas, a cultura, de uma forma geral. Nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, reflexo de uma cultura, principalmente a educação, tomada pelo marxismo, por pensamentos marxistas contrários a Deus. Não existe, tem como eu respeitar a opinião de qualquer pessoa, mas não tem como aprovar ideias que são contrárias à palavra de Deus. E não vou generalizar, falar que tudo é ruim, tudo não presta, não é isso. Mas tem ideias que são muito conflitantes, confrontantes, avessa, contrárias, se chocam. Sabe por quê? Nós deixamos de brilhar lá. Aí falam, vamos brilhar dentro da igreja. Aqui é fácil, irmãos. Brilhar aqui é fácil. A nossa área de influência é lá fora. Aqui nós somos edificados na fé. E olha que eu gosto também daqui. Eu sei que aqui é um campo de formação, de edificação, de transformação. A igreja é justamente aquilo que Deus estabeleceu para forjar pessoas, para estabelecer o reino dele, aonde ela colocar a planta dos pés, mas não pode se resumir apenas aqui. Nós treinamos gente, sabe para quê? Para frequentar a igreja, mas não para serem cristãos de verdade. Porque é isso que está faltando hoje. Na economia, na política, na comunidade, quem é impactado pelos princípios da palavra de Deus, sabe o que acontece? Quando ele for decidir qualquer coisa, naquilo que estiver sob a sua mão, a sua cosmovisão, nós falamos sobre isso aqui semana passada, sua visão de mundo foi formada pela palavra. Então as decisões serão decisões de acordo com a palavra. Justiça social, equilíbrio, cuidado com a natureza, tudo isso tem na Bíblia. A gente pode tirar aqui uma aula aqui para a gente poder estudar sobre tudo isso lá na lei, desde Gênesis até os profetas. Tanto que os profetas denunciaram a injustiça social todo o tempo. Então está na Bíblia. Vamos lá, para a gente poder terminar. O cristão e o serviço é o último assunto de hoje. Cristão e o serviço. Olha a importância do serviço. O crente americano, quando ele vai para o culto, a palavra que ele mais usa para o culto, talvez eu erre na pronúncia, mas é service, né? Claro que a pronúncia é diferente, mas é serviço. Eu estou prestando um culto. Ele entende que o culto para ele é um serviço para Deus. O mesmo entendimento que tinha o sacerdote quando ia oficiar.
Ele vai prestar um serviço para Deus. Às vezes o nosso pensamento é tão diferente. Quando a gente pensa que vem para o culto, a gente pensa que a gente vai ser servido, né? Não, eu vou para o culto hoje que eu quero ser servido. Hoje eu estou indo para o culto porque eu quero receber. E é totalmente ao contrário. Quando eu venho assim, eu falo assim, eu quero entregar. E aí Deus recebe, inevitavelmente nós somos alcançados. Mas o primeiro momento não é ser servido. Por quê? Nós precisamos hoje veementemente combater isso aqui, irmãos. Preste atenção, se você não levar mais nada nessa noite, mas leve isso aqui. Nós precisamos combater o cristianismo de espectadores e consumidores gospels. Um dos grandes desafios desse tempo é o modelo de igreja onde poucos trabalham e muitos apenas assistem. Se acostumaram a consumir, só tem quem consome porque tem alguém que coloca à venda alguma coisa no balcão de negócio. É cômodo às vezes. Acostumamos a treinar pessoas a consumir eventos, cultos, consumidores. E quem é consumidor, quando acaba aquilo que ele gosta, ele vai para outro lugar, ele compra em outro lugar. Eu estou pagando, eu estou consumindo. Tem uma gravura que colocam na internet de vez em quando, é um meme, na verdade, né, que tem um ônibus, e o ônibus está atolado no barro. Está todo mundo, quem já viu isso aqui? Todo mundo dentro do ônibus, né, olhando pela janela, e só tem uma pessoa do lado de fora empurrando, né, o ônibus. Aí alguém colocou assim, o pastor tentando empurrar sozinho, o pessoal em vez de descer para poder ajudar, né? Então assim, esse é o desafio. Poucos trabalham e muitos apenas assistem. Você imagina se cada um colocasse o seu talento nas mãos de Deus para fazer um pouquinho, o poder de sinergia, de multiplicação e o impacto que teria na nossa sociedade. Desculpe, irmãos, eu fico com vergonha de vez em quando de falar que hoje nós somos cerca de 30% da população brasileira. Quando eu vejo a corrupção que está, a violência que está, eu fico com vergonha. Só deixa entender, sabe o quê? Estatística, isso eu anotei aqui, não está aqui não tá aqui no slide, mas escuta isso, 54% dos cristãos nunca leram a Bíblia, apenas 11% leem a Bíblia diariamente, muitos não conseguem identificar passagens básicas. Você fala para ele assim, onde está, não precisa falar capítulo e versículo, onde se encontra o texto tal, não sabe. Grande parte acredita em ideias não bíblicas, misturadas. Irmãos, tem uma pessoa aí na internet que de vez em quando a gente vê essas coisas, a gente está no mundo, a gente não é cego. Pastor, eu vejo. Eu estou no mundo, eu não sou cego. Se autodenomina profeta, e eu tenho que falar porque eu estou falando para o rebanho que Deus me confiou, com práticas espiritualistas misturadas com o evangelho. Esse dia colocaram um vídeo dele descendo de um referido lugar que segundo ele estava orando, e ele pegava o óleo ungido e estava ungindo todo mundo na praça, no ônibus, jogando óleo ungido, era uma garrafa de óleo desse tamanho, ele jogando óleo ungido em tudo quanto era lugar, né, que falou que era para expulsar os demônios que estavam naquela região. E eu fico imaginando os comerciantes, que alegria que estava de ouvir que os demônios estavam sendo expulsos. Irmãos, aonde óleo ungido é para poder expulsar demônio? O demônio vai ficar ungido, mas vai continuar lá. Óleo ungido na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Óleo, na verdade, óleo da unção, é melhor. Óleo ungido fica parecendo que é algo que tem um poder em si mesmo, e não tem poder em si mesmo. Coloca mais fé no próprio óleo, se torna um ponto de contato, uma crendice, do que no nome de Jesus. O que cura, sabe o que é? Sabe o que expulsa demônio? Nome de Jesus. Sabe o que cura? Nome de Jesus. Pode ter o óleo enterrado durante 3 meses, se não tiver autoridade da parte do Senhor, vai ficar do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Analfabetismo bíblico. Tem gente que não quer mais fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Sexta-feira todo mundo vem direto do trabalho, fica 1h30 escutando o pastor Anderson falando, ou qualquer outro irmão. Ninguém quer. A pessoa quer um enlatado pronto, fácil, consumível, de efeito rápido. Mas é isso aqui que nos torna mais crentes e preparados para enfrentar esse tempo. Irmão, isso aqui me assombra, porque grande parte acredita nessas coisas, misturado com cultura popular. Tem crente ainda, irmãos, com crendice. Tem crente que desvia.
Não deixa chinelo virado ainda. Ainda tem, sabe o que é isso? Analfabetismo bíblico. Quem são os culpados disso? Eu. Sabe quem é o culpado disso? Sou eu. Que às vezes a gente começa a entrar pelo pragmatismo. A gente começa a ver as pessoas fazendo ao entorno e aparentemente dando certo, e a gente às vezes deixa a visão que Deus nos deu, que às vezes é o caminho mais difícil, vai demorar mais, vai ter dificuldade, não vai ter ibope, a gente abandona e começa a ver aquilo que está dando certo, esquece aquilo que é certo, aí a culpa é nossa, porque as nossas pregações, ao invés de serem ensinos, são pregações mais motivacionais do que bíblica, aí nós somos culpados porque falta disciplina espiritual, nós somos culpados porque nós substituímos a Bíblia por conteúdos rápidos, podcasts e afins. Tem crente podcast hoje, irmãos. Podcast tem o seu lugar, podcast tem o seu momento, mas tem crente que quer o podcast, sabe por quê? Ele escuta aquilo que ele quer, se ferir o ouvido dele, ele muda, ele passa, ele escolhe o tema que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, mas aqui nós viemos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, e enquanto ele quiser falar, ele tem espaço aqui, nós não podemos ceder a isso. A culpa é minha, por falta de ensino sistemático. Isso aqui, falar de coisas que são óbvias, mas precisam ser faladas, tratadas. Então a culpa primariamente é minha. Nós precisamos terminar com isso. Queridos, todos nós aqui temos um potencial. Efésios capítulo 4 e verso 12 diz que líderes existem para capacitar os santos para o ministério, e a visão bíblica é que todo cristão é um ministro. Na antiga aliança existia o sacerdócio e o povo. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, somos ministros, servos. Todos nós temos, e se estamos aqui, Deus quer nos usar em alguma coisa. O cristão em serviço, por quê? A nova criação em Cristo, a palavra usada é poema, que significa obra-prima, criação artística. O cristão é obra de Deus recriado para um propósito espiritual. Se os irmãos nunca leram, leiam pelo menos 2 livros do Rick Warren. O primeiro é Uma Vida com Propósito, e o segundo é Uma Igreja com Propósito. Todos nós fomos criados para um propósito. E esse chamado para o ministério, todo cristão recebe um chamado funcional dentro do corpo de Cristo. Não, o pastor ainda não me levou a diaconisa. Não, o pastor não me levou ainda a obreiro. Não tem que trabalhar, tem que fazer nada. Não é isso? Todo cristão. 1 Coríntios capítulo 12 mostra que tem diversidade de ministério, diversidade de dons, mas tem uma unidade de propósito. Propósito é um só, mas tem vários dons para cooperar para um propósito. Não é para cada um sair puxando para um lado. Não é para cada um se achar que pode fazer do seu jeito, da sua maneira. Um propósito, diversidade de dons, porque serviço cristão não é posição, não é status e não é reconhecimento, mas participação na missão de Deus. Nós fomos inseridos nesta missão para fazer uma partícula e Ele nos capacitou para isso. Cristão em serviço, as boas obras preparadas por Deus. Eu estou terminando, me dá 5 minutos. Paulo afirma que Deus preparou previamente essas obras. Isso revela a soberania divina na vocação cristã. Olha isso, ouça isso, irmãos. O crente não inventa seu ministério. Não, vou ser igual ao irmão fulano, porque eu acho bonito o ministério dele. Não, eu quero ser igual à irmã. Não tem como inventar, não tem preferência pessoal apenas. Eu gosto daquele que aparece mais, aquele menino, eu quero ser o pastor. Esses dias uma criança falou comigo aqui, acho que eu já falei para a igreja. Ela subiu aqui e falou: pastor, eu queria ser igual o senhor. Me deu uma alegria, né? Eu falei assim: amém. Um dia eu fui do seu tamanho, tal. E comecei a dar uma palavra para a criança. Eu falei: mas por que você quer? Que besteira que eu fiz em perguntar por quê. Por que você quer ser o pastor? Sabe qual foi a resposta? Não, porque o senhor manda em todo mundo aqui.
Aí eu falei assim: olha, você está redondamente enganado, eu obedeço todo mundo, eu não tenho vontade própria, não tenho minha própria agenda, tem que engolir sapo, tem que engolir tanta coisa para poder estar servindo. Aqui, irmãos, o maior serve o menor, você está enganado com esse tipo de coisa. Mas vê, a visão de uma criança foi atraída ao ministério por causa de uma aparente vantagem. Mas não é assim no reino de Deus. O crente não inventa seu ministério, ele não acorda de manhã e fala assim: ah, deixa eu ver, calma aí, deixa eu jogar aqui Urim Tumim, para ver o que vai acontecer. Não! Ele descobre o seu propósito. Como é que o crente descobre o propósito dele, irmãos? Pastor, para que Deus me chamou? Como é que eu descubro? Se colocando à disposição, trabalhando, se envolvendo. É natural, se está dentro de você, vai começar a florar, vai começar a te empurrar para um caminho. Quando você menos perceber, você está mais envolvido, que é a coisa que você mais gosta, mais desenvolve, e Deus vai te empurrando para ali, você vai se preparando. Se alguém perguntar para mim que dia que o senhor acordou pela manhã e falou: o senhor é pastor, até hoje eu falo que eu penso que eu não teria nenhuma, eu seria a última pessoa que eu escolheria para poder pastorear essa igreja, mas eu fui sendo conduzido a isso, eu aceitei o chamado de Deus sobre a minha vida, se envolvendo com as coisas de Deus. Não podemos inventar. Por quê? Qual é a conclusão nessa noite? Uma igreja madura precisa formar cristãos que, você pode me ajudar na leitura? São 5 itens ali, o mais forte que você puder. Eu vou contar 1, 2, 3, a gente vai ler um após o outro, sem esperar eu contar de novo, combinado? Vamos lá, quem pode me ajudar? Dá um glória aí. Ih, irmão, vai estar fraco, hein? Quem pode me ajudar, que está com fome, diz aleluia aí. Opa, vamos lá. Primeiro, 1, 2, 3. Segundo, terceiro, quarto, e o quinto. Se eu fosse você, eu se colocava de pé aplaudindo a Jesus e glorificando o nome dele. Faça isso em nome de Jesus, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né?